adesão do Rio de Janeiro ao Repetro tem sido tema de debates no setor de petróleo e gás do Estado e na Assembleia Legislativa. Para falar sobre os possíveis impactos da medida, o Alerj Entrevista recebe o deputado Carlos Osório. Nós também vamos discutir a atuação da CPI da sonegação fiscal e da Comissão Especial de Proteção dos Animais. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Prazer é meu. Vamos começar falando sobre o Repetro, que é um tema muito importante para o nosso Estado e tem sido discutido, como eu disse, aqui na Alerj, porque é um regime especial, aduaneiro, né, que suspende temporariamente a cobrança, a princípio, né, dos impostos federais para importação de equipamentos, né, nesse setor de petróleo e gás. E aí a gente vai falar de IPI, PIS, COFINS. E no Rio de Janeiro e nos demais estados produtores de petróleo, isso deve ser replicado através da adesão a esse regime, né, para que isso seja feito também com o ICMS, né, não com a suspensão, mas com uma redução significativa para que esse percentual de ICMS caia para 3%, né? Como é que tem sido feito esse debate aqui na casa, já que a Alerj entende que não basta um decreto do governo, né? Que isso precisa ser feito através de lei aqui da casa? Olha, primeiro, esse tema é um tema fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, para o nosso futuro e para o nosso desenvolvimento. Todos os cariocas e fluminenses sabem que o Rio de Janeiro está mergulhado hoje na mais grave crise da sua história. Tanto visto do ponto de vista político, econômico, social, a crise do Rio de Janeiro ela é terrível e impacta diretamente a população. Um dos maiores problemas que nós temos no nosso estado é a desaceleração da economia e o desemprego. E a possibilidade que o Rio tem para retomar o emprego e a economia é na nossa vocação na indústria do petróleo. Por isso que essa discussão do Repetro ela é tão importante. Eu concordo, eu acho que é uma unanimidade aqui na Alerj, que a adesão do Rio de Janeiro ao Repetro não pode ser feita através de um decreto do governador, como o governador editou. Essa lei tem que passar pela apreciação dos deputados que representam a nossa população, de modo que a gente possa ter um amplo debate e chegarmos às conclusões do que é o melhor para o Rio de Janeiro. É nesse momento que nós estamos. Aqui na casa está tramitando um projeto de autoria do deputado André Siciliano, que tem o apoiamento do deputado Luiz Paulo, que propõe que a adesão do Rio de Janeiro ao Repetro não seja total, como já fizeram o Espírito Santo e São Paulo. Esse decreto originalmente propõe a adesão apenas para a fase de pesquisa, ou seja, uma fase que representa 10% no máximo dos investimentos no petróleo. Eu entendo que a adesão do Rio de Janeiro deve ser integral, exatamente como fez São Paulo e Espírito Santo, uma vez que o Rio de Janeiro precisa desses investimentos. A desoneração que está sendo proposta foi aprovada por todos os estados no CONFAZ, no Conselho dos Secretários de Fazenda, trazendo, no nosso caso, o ICMS de 20% para 3%. E essa incidência se dá na importação de bens necessários à indústria do petróleo. É importante que a gente esclareça isso, Exatamente. Né, deputado? Porque muitas pessoas podem achar que, na verdade, o Repetro diz respeito a qualquer atividade da cadeia do petróleo. Essa não é isso, informação é né? muito importante. Isso não tem nada a ver com royalties, com participações especiais, com todas as demais receitas ligadas à cadeia do petróleo. É uma legislação para incentivar investimentos, ou seja, tornar o Brasil atrativo para investimentos na produção e exploração de petróleo e, obviamente, o Rio de Janeiro, por deter as maiores reservas de petróleo, é o estado com maior possibilidade de ser atendido, ou seja, será o principal beneficiário. Foi importante a vitória no Congresso Nacional, quando o Congresso Nacional autorizou a isenção dos impostos federais. Isso já está conquistado. Agora nós estamos discutindo os impostos estaduais, notadamente o ICMS, na importação de equipamentos. E eu defendo a adesão total ao Repetro, pois, primeiro, por duas questões muito objetivas. Primeiro, acho que não é conveniente se taxar o investimento. O petróleo é uma commodity, é um produto mundial. O Rio de Janeiro e o Brasil disputam investimentos com o mundo inteiro. Só nesse ano de 2018, são mais de 40 leilões de áreas de exploração de petróleo em todo o mundo. E nós estamos competindo com essas áreas, com o pré-sal da África, com o Golfo do México e outras áreas de exploração. Ou seja, nós temos que ser competitivos para que esses investimentos venham para cá.
E nós temos uma segunda concorrência, que é a concorrência com os nossos estados vizinhos, São Paulo e Espírito Santo, que produzem petróleo, estão muito próximos do Rio de Janeiro e dessa cadeia de fornecimento da indústria do petróleo. Esses dois estados já aderiram, já é 3% em São Paulo, já é 3% no Espírito Santo. No nosso entendimento, seria um tiro do pé do Rio de Janeiro nós cobrarmos um preço mais caro para as importações, pois correríamos o risco dessa indústria migrar para os estados vizinhos e nós perdemos a oportunidade de gerar emprego e renda no nosso estado. O que está se falando aqui é oportunidade de saída do Rio de Janeiro do fundo do poço. Os municípios da região produtora de petróleo estão todos falidos, assim como está o nosso estado. Se os investimentos voltarem, a roda da economia gira novamente. Os impostos são gerados. Os impostos para o estado vão ser gerados pelo aumento da produção. O Rio de Janeiro vai ganhar mais, vai ser o estado que vai mais ganhar. Produção do petróleo aumentando, ganha o Rio de Janeiro. O que nós não podemos perder é atrair esses investimentos que sejam aqui no Rio e que esses empregos sejam aqui. E aí o dono de uma padaria lá em Macaé vai ver a roda da economia gerar, porque todos aqueles empregos perdidos voltam para Macaé, para Campos, para Quissamã, para o Rio de Janeiro, para Niterói, para Angra dos Reis, ou seja, todo o nosso estado se beneficia. Por isso, meu entendimento é bastante objetivo. Não vamos taxar os investimentos. Nós somos contra várias injustiças que foram cometidas contra o Rio ao longo dos anos nessa questão do petróleo. O Rio perdeu muito. E eu sou solidário ao deputado André Siciliano, a quem respeito muito, e o deputado Luiz Paulo, que é quem tem respeito e apreço, pois é o líder da minha bancada. Nós estamos unidos na luta pelos interesses do Rio, mas agora trata-se de investimentos. Não podemos abrir mão de um emprego sequer no Rio de Janeiro. O senhor falou sobre os municípios produtores de petróleo, né, como Campos, Macaé, Rio das Ostras, que sofreram muito nos últimos anos, né, com a queda do preço do barril do petróleo, os investimentos foram embora, a crise se acentuou muito e eles têm defendido essa adesão total, como o senhor também falou aqui no programa, para não haver risco, né, dessa concorrência dos outros estados. Mas, por outro lado, existem outras duas questões que dizem respeito a uma suposta queda de arrecadação, né? Se você fizer essa redução no percentual do ICMS, que é a alegação de algumas pessoas, que não deve haver essa redução geral, né, para toda a importação, e alguns produtores nacionais também têm dito que isso deveria beneficiar a indústria nacional e não para a importação de equipamentos do exterior. Na verdade, eu não sei nem se esses produtores dariam conta de todos esses investimentos, né? Como é que o senhor vê esse aspecto? Olha, primeiro eu acho que você traz um tema muito importante. Os municípios da região produtora de petróleo foram os que mais sofreram com essa crise no Rio de Janeiro. E essa crise, ela atingiu diretamente os municípios na queda da arrecadação, pela queda do preço do barril do petróleo, mas também na paralisação da economia, com desemprego em massa, isso afetando toda a economia desses municípios e, consequentemente, também a economia do nosso estado. Agora nós temos a oportunidade de retomar os investimentos. Então o Repetro, na minha visão, ele vai fazer com que a arrecadação do Rio suba e não caia. Porque vamos lembrar, não estamos tratando de nenhum imposto sobre a produção do petróleo. O que nós queremos é o seguinte, investimentos para gerar emprego e renda no nosso estado e nos nossos municípios, fazer a economia girar novamente, o hotel voltar a estar cheio, a padaria vender mais, o motorista de táxi trabalhar mais vezes nos nossos municípios e, ao mesmo tempo, esses investimentos vão fazer a produção do petróleo aumentar. A projeção é que essa produção mais do que dobre em 10 anos. E é o aumento da produção que vai garantir mais royalties e mais participações especiais. Então, taxar no investimento, ou seja, no momento que o mundo inteiro e os estados brigam a tapa, praticamente, por investimentos, não é a melhor estratégia. Vamos facilitar a chegada desse investimento, que eles sejam feitos no Rio de Janeiro e nós vamos ganhar lá na frente, arrecadando mais na economia, com o ISS dos municípios, com o ICMS do estado e também com os royalties da participação especial. Essa tem que ser a nossa estratégia. Não é boa ideia, não é uma boa estratégia taxar o investimento. E o produtor nacional, ele certamente também vai se beneficiar. Qual é o problema hoje? Os nossos estaleiros, por exemplo. Nós temos a maior indústria, a maior base da indústria naval é o estado do Rio de Janeiro.
estão todos paralisados. Angra só tem 2.000 trabalhadores nos estaleiros. Os do Rio estão praticamente falidos e sucateados. A mesma coisa acontece em Niterói. Os nossos estaleiros precisam de encomendas. Para atender a indústria do petróleo, esses estaleiros têm que ter a possibilidade de importar parte do que é necessário para a produção dos insumos para que eles voltem a produzir. Qual é o pior cenário? É ficar como está, sem nenhuma encomenda. Vamos facilitar que os investimentos venham, que aí os estaleiros ganham os trabalhadores e volta a rodar a roda da economia. Eu entendo que nós temos que tomar a seguinte decisão. Eu não acredito que seja do interesse da população do estado do Rio de Janeiro lutar por uma ilusória arrecadação, aumento de arrecadação imediata. Nós temos que lutar pelo nosso futuro, por empregos e para que não percamos a liderança na indústria do petróleo. Vamos nos lembrar, o Rio de Janeiro já foi a sede do mercado financeiro do Brasil. Foi para São Paulo. O Rio de Janeiro já foi a sede das grandes multinacionais brasileiras. Foram para São Paulo ou para outros estados. A sede das principais agências de propaganda do Brasil eram no Rio de Janeiro, foram embora também. O petróleo é a nossa vocação e nós não podemos perder essa liderança, não apenas na indústria, mas em toda a cadeia de serviços que atinge o petróleo. Eu queria falar mais um ponto que me preocupa muito. São Paulo e Espírito Santo já aderiram. Nós temos uma desvantagem com relação a São Paulo e essa é uma realidade, infelizmente, que nós temos que enfrentar. Hoje, o cidadão sabe, existe o custo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele não atrai mais investidores. Ninguém quer mais investir aqui. Para você ter uma ideia, você que nos acompanha, o Magazine Luiza, que é a maior cadeia de moda feminina do Brasil, e você conhece bem ela está com um plano de expansão de novas 60 lojas no Brasil. Não vai botar uma no Rio de Janeiro. Não tem uma no Rio de Janeiro. Por quê? Por conta da violência, por conta da nossa infraestrutura insuficiente, por conta que aqui no Rio o frete é mais caro por conta do roubo de cargas, o seguro é mais caro por conta do roubo de cargas. Então nós já temos muitos pesos para lidar e não podemos nos dar ao luxo de entrar numa competição com uma alíquota diferente de São Paulo e do Espírito Santo. Acho que temos que ser conservadores, não vamos taxar o investimento, vamos ganhar no longo prazo, arrecadando no aumento da produção de petróleo e vamos brigar sim. Aí eu cerro fileiras com o deputado André Siciliano, com o deputado Luiz Paulo e com toda a Alerj. Vamos brigar pelas perdas do Rio de Janeiro. Já perdemos muito desde a Constituição de 88, quando tiraram do Rio a taxação do petróleo, que em todos os produtos é na origem e no caso do petróleo é no destino. A Petrobras que recolhe a menos. A ANP que mudou a margem de cálculo da arrecadação de royalties porque estava errado, estava pagando a menor o Rio, aí eles concordam conosco, uma briga danada, mudou. Só que não muda de uma hora, não muda tudo. Decidiram que no primeiro ano só muda 20%, 80% fica na antiga. São muitas brigas que nós temos que ter na indústria do petróleo. O Comperj não pode estar parado, tem que acelerar o Comperj. Tudo isso a gente concorda. Agora, não vamos colocar na bandeja a negociação com investimentos. O mundo inteiro briga com investimentos. No Rio de Janeiro, em vez de taxar investimentos, a gente vai botar uma placa bem grande em todas as entradas do nosso estado. Investidor, seja bem-vindo, invista conosco, gere emprego e renda e você será aqui muito bem tratado. Deputada, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta no próximo bloco falando sobre os nossos próximos 2 assuntos que são as comissões aqui da Alerj. É um minutinho só, a gente volta já já.